Olá, pessoal. Boa tarde a todas e a todos. Começando aqui um novo programa com o Rui Costa Pimenta, jornalista, presidente do PCO, que sempre acontece às terças-feiras aqui na TV 247, mas essa semana a gente mudou por conta do programa especial que a gente fez ontem, de 4 anos do golpe, né? Do golpe contra Dilma Rousseff. A ex-presidente estava na live também, junto com 4 ex-senadores, mediado pelo Leonardo Attush, que também fez aniversário ontem, não era só aniversário do golpe, era aniversário do Attush também. E eu sou a Gisele Federici, estou aqui com o Rui. Boa tarde, Rui, tudo bem com você? Faz um tempo que a gente não se vê, né? Semana passada foi a Daiane. Como sempre, muitos acontecimentos, né? Mais ameaças de golpe pelo Bolsonaro, bravatas ou não, posicionamentos de forças armadas. Agora a gente tem até acampamento de miliciano armado em Brasília, bolsonaristas, né, claro, e, enfim, atualizações sobre a pandemia. Ontem a gente teve um recorde muito triste de número de mortes das últimas 24 horas, vamos falar sobre as novas medidas de isolamento, lockdown, e como é que a esquerda está se posicionando em meio a essa crise toda, né, questões trabalhistas, possíveis fraudes na entrega do auxílio emergencial e mobilizações também, né? Acho que uma questão importante é legislação e posicionamento sobre atos. Então, vamos falar sobre tudo isso. Eu vou começar aqui com a atualização dos números que eu até mostrei ontem no Boa Noite, que é um recorde desde o início da pandemia, né? A gente tem registrado vários recordes, infelizmente, desses números diários de mortes, e esse foi bastante chocante, né? 881 mortes em 24 horas. Eu sempre lembro que, como a gente tem subnotificações e entrega de resultados de testes atrasados, há sempre um problema nesse número, né? Obviamente, não são 881 mortes efetivamente nas últimas 24 horas, mas 881 resultados de exames que chegaram nas últimas 24 horas. Tanto que 2 dias atrás foram 300 e poucas mortes, o que deixa a gente um pouco confuso, né? Tá caindo, então quer dizer que a situação está melhorando, aí depois vem um número 3 vezes maior, quase. Então, a gente tem uma contabilidade aí do número de casos e do número de mortes, que é muito precária, né, muito deficitária. Enquanto o número de casos foram quase 10 mil novos casos, só nas últimas 24 horas, contando o relatório de ontem do Ministério da Saúde, chegando aí a mais de 177 mil casos. Junto a isso, tem a questão da segurança dos profissionais de saúde, né? O Brasil tem mais mortes de enfermeiros do que os Estados Unidos, que é o primeiro país no ranking disparado em número de casos e de mortes. É um estado de calamidade total nos Estados Unidos, e a gente já tem mais enfermeiros mortos do que os norte-americanos. A gente já tinha um número bastante alto, que era Espanha e Itália juntos, né? Maior do que Espanha e Itália juntos. E agora a gente passou os Estados Unidos. Ontem foi o dia da enfermagem, teve protesto em Brasília, criticando o Bolsonaro, levantaram um boneco inflável dele com sangue nas mãos, enfim, é uma questão muito delicada essa dos equipamentos de proteção, né, e de isolamento, possibilidade de isolamento desses profissionais. E que a gente fala muito dos médicos, mas acaba deixando um pouco de lado a profissão dos enfermeiros, que estão na linha de frente dessa guerra, né. Rui, mas junto a tudo isso tem as questões políticas, né? O Bolsonaro consegue trazer a crise política, tornar a crise da pandemia muito mais pesada, muito mais difícil por conta dessa péssima administração dele. E não só isso, né? Por um desprezo que ele tem com mortes. Por exemplo, a gente está com uma manchete agora que é mais uma declaração que mostra o descaso dele com mortes. Ele já deu vários exemplos, que acho que nem é o caso de ficar trazendo todos os casos, todos os exemplos aqui da semana, porque são muitos, mas ele já deu declarações muito tristes, né, de
que mostra esse total desapego dele com esses óbitos. Então, e também com a sustentação econômica dessas pessoas, a condição social dos trabalhadores. Então, começando aí com você, Rui, queria sua avaliação sobre essa forma que ele tem lidado com os governadores. Ele enfrenta cada vez mais os governadores, diz que a autonomia deles, até porque foi o Supremo quem definiu isso, mas ele está puto, né? Ele claramente demonstra estar irritado com essa decisão, já criticou mais de uma vez, mas ele diz o seguinte, né? Assinei um decreto em que cabeleireiro, barbeiro, academia, tudo isso pode ser serviço essencial. Então, esses comerciantes podem abrir os seus estabelecimentos e, ao mesmo tempo, vão deixar de receber o auxílio emergencial. Os governadores reagiram e disseram, não, a gente não vai abrir nada, a maioria, né, pelo menos. Como é que você tem visto, né, qual que é a sua primeira visão geral aí da última semana e dos últimos fatos sobre a crise do coronavírus? Primeiramente, sobre a questão dos números que você mostrou, né, queria chamar a atenção mais uma vez para o fato de que esse é um dos principais problemas políticos da pandemia, porque ninguém sabe efetivamente o que está acontecendo no Brasil. Todo mundo já tem um consenso, é incrível, né? Todo mundo acha isso, logicamente que sobre qual é a realidade as pessoas divergem, mas todo mundo tem um consenso de que esses números são falsos, né? Que eles não refletem a realidade. E nós ficamos completamente no escuro, e isso daí é uma grande manipulação. Para a gente ter uma ideia, né? Essa semana o Imperial College de Londres, que é um instituto de matemática aplicada à questão da pandemia, né? Muito especializado, não quer dizer que o que eles estão falando seja verdade, fez uma projeção de que no Brasil poderia ter 4,2 milhões de pessoas infectadas. Se isso daí for verdade, contra os 175 mil casos oficiais, né, você veja que é uma distância muito grande. Quantas pessoas já morreram? O número de mortes a gente sabe que também é muito maior do que isso daí. Eu acho que esse é um problema político muito sério, porque diante da falta de informação, a população, os médicos, etc., né, todo o país inteiro, de um modo geral, tem muita dificuldade de agir diante da pandemia. E isso daí tem sido a norma, né? Todos os lugares existe uma ocultação desse número, uma manipulação, que é uma coisa muito grave, que mostra, né? Esse eu acho que é o tema central, que a coisa está totalmente fora de controle, que não há efetivamente nenhum tipo de combate, né, à pandemia. A questão do Bolsonaro, né, eu queria ir um pouco contra a corrente da opinião geral, né? Esse negócio das academias e da salão de beleza, cabeleireiro, etc. e tal, eu acho que isso daí é uma disputa que acontece que tem muito caráter de politicagem. Tá? Por que eu digo isso? Porque o Bolsonaro, ele antes de tirar esse decreto, ele tirou um outro decreto renovando, né? Ele tem uma lista de serviços essenciais, e ele já modificou essa lista algumas vezes. Na última modificação que ele fez, antes de falar de cabeleireiro, etc. e tal, ele liberou toda a indústria como serviço essencial. E ninguém protestou. Quer dizer, a indústria são milhões de trabalhadores. É uma coisa incalculável. Se você liberar toda a indústria também, o transporte público, ele vai ficar completamente abarrotado, não tem como. Tá? Isso daí é uma das grandes fontes de transmissão do vírus. Nós já mostramos aqui várias vezes que na Itália, né, na Lombardia, que é que foi o principal centro de infecção, a cidade mais atacada foi a cidade de Bérgamo. E o motivo pelo qual essa cidade
bateu todos os recordes, é que ela é uma cidade industrial e a epidemia se espalhou no meio dos trabalhadores que estavam trabalhando sem nenhuma proteção. Bom, no Brasil, quem conhece a realidade da indústria brasileira sabe que o trabalhador já não tem proteção contra nada no dia a dia. O número de acidentes de trabalho no Brasil é extraordinariamente grande. As doenças profissionais são enormes, né? É um outro tipo de epidemia que a gente tem aí. E você imagine, né, com o coronavírus, se vai ser alguma coisa diferente. Muito pelo contrário. Então, quer dizer, todo mundo concordou com isso, ninguém protestou com a liberação da indústria e fica aí uma guerra de versões sobre os cabeleireiros, academias de ginástica e tal, que, vamos falar que é verdade, acaba sendo uma perfumaria, né? Por que o Bolsonaro fez isso daí? O Bolsonaro ele fez isso daí porque ele quer criar um ambiente para liberação total de todo o funcionamento da economia, né? Restaurantes, tudo. Ele quer que tudo volte a funcionar. Então, quando ele libera, por exemplo, o cabeleireiro, já você olha e fala assim, bom, se liberou o cabeleireiro, o que não vai ser liberado mais, né? Ninguém vai morrer por não cortar o cabelo. Pode ficar um pouquinho feio e tal. Vai ter que usar aí fazer um rabo de cavalo, alguma coisa, mas não vai... Você tá quase prendendo, tá tipo hipster assim, né, Rui? Eu já estou nessa situação, né? Então, você vê, nessas condições, ele na verdade, ele está fazendo propaganda política, né? E como ele está fazendo propaganda política, os outros contra-atacam com uma propaganda política, denunciando ele por ser uma pessoa totalmente desinteressada do problema. O que ele é mesmo, não há dúvida nenhuma. A política dele é muito clara. Põe o pessoal para trabalhar, né? Quem ficar infectado ficou. Aí, supostamente, né, porque não há certeza nisso daí, uma parte da população ficaria imunizada e outra parte da população morre. Vão morrer aí, sei lá, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, 300 mil pessoas. Bom, é o custo da pandemia, mas pelo menos, na opinião do Bolsonaro, salvamos o capitalismo. Agora, eu queria deixar absolutamente claro que é o seguinte, com diferentes maneiras de tratar o problema, exteriormente, superficialmente, todo mundo está de acordo que tem que salvar o capitalismo, tem que abrir a economia. Uns trabalham com um cronograma X, outros trabalham com um cronograma Y. Mas o fato é que ninguém tem nenhuma solução para o problema, absolutamente nenhuma. O povo brasileiro está aí na mão de Deus, está totalmente sem proteção nenhuma de lado nenhum, não tem teste, não tem nada, não tem nenhuma ação efetiva do poder público, exceto, né, o isolamento social que todo mundo já se organizou para suprimir, né? Eles vão esperar um pouquinho, porque nós estamos num momento muito dramático. Você abrir tudo agora, quando as mortes estão escalando, já está chegando em 1.000 por dia, causa uma má impressão. Mas é só baixar um pouquinho isso daí, sem que haja uma alteração geral no quadro, e o Dória, o Witzel, todo mundo vai abrir a economia aí. Comentário aqui da Maria Ângela Abduc, que ela fala: boa, Rui, isso mesmo, Bozo e sua trupe quer matar o povo, assim não precisa gastar com o trabalhador. E isso faz muito sentido com a notícia de que, logo depois que ele anunciou que academias e salões de cabeleireiros e barbearias, né, no mesmo grupo aí, são serviços essenciais, e aí um parênteses, né, eu concordo plenamente com você, se academia é serviço essencial, então não tem o que não é mais serviço essencial, né, a gente sabe que é óbvio que não é serviço essencial. E aí, assim, eu sei que tem muita gente, muito comerciante e que não é grande empresário, que tem um salãozinho pequeno de cabeleireiro e que está passando por maus bocados agora porque não consegue atender os clientes ou estão fazendo de forma muito pontual na casa das pessoas e que essas pessoas estão passando dificuldades financeiras. Mas isso é uma outra questão, né, que a gente entra agora, que é a questão do auxílio emergencial, que já é muito baixo, né? Se
Se esse pequeno empresário, digamos assim, tem direito a um auxílio na casa dele, são R$ 600, ele provavelmente tirava muito mais que isso. Então, é uma questão econômica muito complicada. E aí é um outro debate, né, que eu queria trazer para você agora. Logo depois que ele anunciou essa ampliação na lista de serviços essenciais, depois da indústria e da construção civil, como você me lembrou, ele disse, bom, vou tirar essas categorias do auxílio emergencial. Aí ele tira o peso do Estado, né, para fazer esse pagamento. São bem menos pessoas. Nesse caso, ele já não está pagando para todo mundo. Já tem aí um monte de gente, dona de salão, dona de academia, sei lá, que já está com pedido em análise, né, que já está sem receber, provavelmente, porque há uma grande fila esperando esse benefício, e aí ele ainda tira ainda 3 categorias do benefício. Isso não foi oficializado ainda, mas mostra o tamanho da sacanagem. Por quê? Porque os governadores não vão adotar essas regras, né? Eles já disseram que não vão obedecer. E, em contrapartida, o Bolsonaro disse que a AGU vai tomar devida medida se os governadores não cumprirem a determinação do decreto. Então, assim, ele não está nem aí com os trabalhadores, né? Eu queria compartilhar com você aqui questões mais econômicas, né? Que tem mais a ver aí com o salário mesmo, e queria que você comentasse. Então, o Brasil pode ter 32 milhões de pessoas sem renda na pandemia, né, sem o auxílio emergencial durante a pandemia, segundo estudo de um grupo de pesquisadores da USP. E outra aqui é que mais de 7 milhões de brasileiros tiveram redução de salário durante a crise que a gente está vivendo, durante a crise sanitária, ou tiveram o seu contrato suspenso, que é algo permitido agora nessa legislação durante a pandemia. Então, Rui, o que pode acontecer numa sociedade que já era extremamente desigual, mas que se vê numa situação ainda mais dramática, né? Que é as pessoas terem abruptamente os seus salários suspensos, os seus contratos suspensos, e ao mesmo tempo ter que continuar pagando aluguel, ter que continuar pagando conta, porque, pelo que eu estou vendo, não é uma regra generalizada essa questão do aluguel, é uma coisa municipal. Então, eu conversei com dono de salão, por exemplo, né, salão de cabeleireiro, que está tendo que fechar o salão, mas que falou assim, bom, o dono do salão aqui me deu desconto de 50% nos 2 primeiros meses, mas depois que acabar a quarentena, eu vou ter que pagar esses 50% de cada mês. Qual o sentido disso, né? E esse cara que recebe o aluguel, ele pode até não precisar desse dinheiro para pagar as contas dele, mas ele pode não ter a consciência de repassar isso para frente, né? Se ele não precisa. Mas pode ser também que ele precise dessa grana para pagar os funcionários, enfim. É uma bola de neve, né? Nós temos uma situação que é caótica já. Você vê 31 milhões. A única medida social em favor dos trabalhadores foi a de que foi o auxílio emergencial. Isso daí, que já é um auxílio muito pequeno, baixo, né, diante da situação, principalmente se comparado com o que o governo está dando para os capitalistas, que é muito mais, né? Algumas pessoas falam que, inclusive, com uma medida que foi aprovada durante a pandemia, em nome da situação de emergência, permitiria o governo transmitir, como é que se diz? Distribuir para os bancos e empresas cerca de 15 trilhões de reais a longo prazo. Então, quer dizer, o que estão dando para os trabalhadores é uma mixaria. Eu vi também, né, algumas pessoas protestaram aí quando a gente falou que era muito pouco dinheiro, que era uma esmola. Eu vi que na República Dominicana o governo está dando $95 para a população pobre, que é R$575. Agora já deve ser até mais, porque o dólar está subindo para R$6, né? Então, quer dizer, o auxílio é muito pequeno. Aí você tem esse caos que o governo fez, na minha opinião, intencionalmente,
E 31 milhões de pessoas não conseguem botar a mão nesse dinheiro. E depois nós temos o caso, né, que veio à tona também, e que eu acho que não pode ser subestimado, dos militares, né? Alguns jornais chegaram a falar em 190 mil militares que se inscreveram para receber o auxílio emergencial, que é absurdo, porque eles estão recebendo soldo das Forças Armadas, porque eles receberiam o auxílio emergencial, que é para pessoas que não têm renda. Isso daí aconteceu também em outros setores. Eu acredito que, da maneira como o governo fez, né, os setores de classe média que não precisam desse auxílio também se apoderaram de uma parte significativa desse auxílio. Quer dizer, no final das contas, é um desastre total. E a pobreza só cresce, né? As pesquisas dão conta de que aumentou 1,5 milhão de desempregados. Eu acho que isso daí também é um número falso, né? O número de desempregados tem que ser muito maior que esse. As notícias de demissão que eu vi por aí são muitas, né? Tem demissão. O setor de restaurantes e o comércio direto do público, do varejo, nossa, isso aí demitiu uma quantidade gigantesca de gente. Só em São Paulo nós temos aí uns 4 ou 5 milhões de funcionários desse tipo de comércio, né? Eu acho que só na cidade de São Paulo demitiram 1,5 milhão de pessoas. Depois, transporte e tudo mais, que está completamente paralisado, demitiu outro tanto. A indústria demitiu. Alguns aproveitaram a pandemia para demitir pessoas que eles queriam demitir antes. Então, quer dizer, nós temos aqui uma situação de caos social que eu acho que é sem precedente no Brasil. E pelo andar da carruagem, a coisa vai se aprofundar e muito, né? Seria necessário ter uma política para enfrentar essa situação. O problema aqui que o movimento sindical não tem política. O movimento sindical, ou ele se adapta às medidas do Bolsonaro, né? Por exemplo, a Força Sindical e a UGT declararam essa semana que tem que tornar o corte salarial, a redução salarial um mecanismo permanente, né? A CUT ficou quieta, não falou nada sobre isso, mas ninguém apresentou um programa para os trabalhadores se mobilizarem diante da crise. Quer dizer, a ofensiva, não apenas do Bolsonaro, mas da burguesia de conjunto, ela vai como uma faca quente na manteiga, não tem resistência nenhuma. Isso vai levar a situação a uma crise muito difícil de calcular. Trouxe aqui a matéria do desemprego, mas eu queria trazer uma outra, Rui, para você comentar, que é essa questão da fraude, né? Que há uma possibilidade de que 190 mil militares ligados ao Ministério da Defesa receberam auxílio de R$600 de forma irregular. Segundo o Ministério da Defesa, há uma investigação interna apurando isso. Depois saiu um outro número, né, que foi bem menor, cerca de 90 mil, não foi isso? A questão há 17 milhões de brasileiros precisando da renda e aguardando nas filas, né, depois de uma grande confusão do governo em não contabilizar um grupo que, enfim, é brasileiro, mora no país, mas eles achavam que não existiam, né? Que não estão no sistema. São os mais marginalizados possíveis, né? E aí essas pessoas vão tentar resolver o seu recebimento do benefício pessoalmente, nas filas da Caixa, provocando aglomeração, claro. Um sistema de pagamento centralizado em um banco só. Então, assim, um grande problema, né? Vários problemas que dão uma grande confusão essa questão do auxílio. Mas há ainda essa possibilidade de fraude, né? Eu acho que a fraude é muito grande, viu, Gisele? Muito maior do que parece aí. Esse caso dos militares é interessante porque isso é fácil de detectar, né? O cidadão é militar, ele está cadastrado lá como militar, é fácil de identificar, mas eu acho que da maneira como o governo fez, criando um funil, né, e colocando a coisa para ser recebida pela internet, ele acabou prejudicando aí um número muito grande de pessoas pobres e despossuídas. Nós,
PCO, nós tivemos aí em vários bairros populares e a gente vê a dificuldade do pessoal para conseguir isso daí. Não é assim como muita gente pensa, que o Brasil todo tá na internet e tal. Não, tem um monte de gente, principalmente na população mais pobre, que a pessoa não sabe mexer com isso daí. Ela não entende nada. Já tem dificuldade com os mecanismos tradicionais, né? É uma coisa antiga no Brasil isso daí. Imagine mexer com um aplicativo na internet, no celular, coisa e tal, o pessoal não sabe. Em muitos lugares a gente teve que montar um esquema para ajudar a pessoa a conseguir se inscrever, etc e tal. E depois a pessoa se inscreve, aí o CPF dela não bate. Tem gente que não tem CPF. Tá? Exato. Tem muita gente que não tem CPF. Nunca se sentiu estimulado a tirar o CPF, porque ele ganha tão pouco. O que ele vai fazer com o CPF? Ele não faz crédito, nada. E o governo não sabia disso, né? Acho que todo mundo tem smartphone, imagina que não vai saber que não tem CPF. É um governo que não conhece, né? Não mostra que o Estado brasileiro ele vive a uma longa distância da população. Ele não conhece, em geral, os problemas reais do povo, né? O povo brasileiro ele tem uma camada grande de pessoas muito pobres, né? E existe também o problema da incultura, da falta de educação minimamente razoável ou falta integral de educação, das condições de vida da pessoa que levam a um certo nível de brutalização da pessoa e tudo mais. O Estado, e particularmente com esse governo Bolsonaro, vive a léguas de distância desse mundo. É um outro mundo. Né? O Brasil é como o pessoal falou, né? Na época da ditadura se falava muito que o Brasil era a Belíndia, né? Uma parte era a Bélgica, outra parte era a Índia. A grande verdade é que o Brasil ele é uma espécie, ele é um país assim mesmo. Ele tem uma parte que é bem desenvolvida e tem uma parte que é uma África. Eu não diria nem que é uma Índia, eu diria que é uma África, que é um Haiti, onde a situação da pandemia é uma loucura igual no Brasil, só que lá é a esmagadora maioria da população, né? Não é uma maioria assim, porque lá a pobreza é muito grande. Eu acho que isso daí, por isso que nós tínhamos previsto que a situação da pandemia no Brasil ia ser muito dura para a população. Está sendo, né? E eu acho que só não aparece integralmente essa situação porque nós não sabemos o que está acontecendo. Não tem estatística, né? O que tem é falsificado, não tem teste, não tem nada. A grande realidade, eu acho que isso é uma coisa que precisaria ser entendida por todo mundo. A grande realidade é que o povo brasileiro ele está sem nenhum tipo de assistência do Estado diante da pandemia. O Estado elaborou uma política que é uma política classista. A classe média, uma parcela da classe média tem condições de ficar em casa, a burguesia, logicamente, tem condições de se proteger, e o resto da população não tem nada. Né? A preocupação desses governadores, quando eles falam em isolamento social, é com a classe média. Isso é outra coisa que o pessoal não entendeu, que é uma política de classe. Por que os governadores estão preocupados com a classe média? Porque a classe média é a base social do regime político. Não é a população pobre que serve de base para esse regime. É a classe média. Então, se a doença, a epidemia, causasse um grande desastre no meio da classe média, o regime iria implodir. Ele iria desmoronar, iria entrar em colapso, né? Isso daí, é por isso, no final das contas, né, toda a estratégia política contra a pandemia é uma estratégia política. Ela não tem nada a ver com saúde pública, como o pessoal falava, né? Esse debate, Bolsonaro versus governadores, ciência versus loucura do Bolsonaro. Não tem nada disso. No final das contas, é tudo um problema político. E esse problema político implica em jogar a população pobre aos leões. Essa que é a grande realidade. Tem várias perguntas para você aqui. Uma delas é a da Flávia Mello, trazida pelo Juliano Lopes, que eu não tinha achado a da Flávia Mello, então eu estou trazendo a dele.
Gisele pede ao Rui para comentar a ação da torcida corintiana contra os fascistas, e o Juliano também quer saber. E tem aqui várias pessoas perguntando sobre o acampamento dos 300, que a gente já tinha colocado na pauta, então vamos falar sobre isso, né? Ao mesmo tempo, posicionamento da esquerda sobre atos públicos durante o lockdown. Aí você comenta tanto o acampamento dos milicianos armados lá, quanto a posição da esquerda. Eu vou só ler antes uns comentários aqui que chegaram. O Juliano Lopes tinha mandado um superchat antes, tinha dito: Rui, hoje os parentes de presidiários fizeram manifestação em Brasília junto com o PCO. Pode comentar? Paulo Magalhães: deveríamos nos juntar aos protestos dos enfermeiros? Por que as análises do Rui não ficam no SoundCloud 247 como os demais programas? Porque a gente coloca lá só os programas diários, né? Nenhum semanal, tipo Estado de Direito, vários outros semanais que a gente tem, a gente não coloca. São 4 programas. 3 da manhã, 5 programas, né? O Bom Dia, o da Tereza e o Giro, e à noite tem o Léo Quadrado e o Boa Noite. Não teremos mais Léo Quadrado, então isso vai ter uma reformulada, mas nenhum semanal a gente coloca. A Marília Garcia acabou de mandar um superchat aqui dizendo: Rui, vemos o número de atos espontâneos se multiplicarem. É o momento para chamarmos atos de repúdio contra o abandono do povo. Teve também o Rodrigo Pedro, que está perguntando por que não tem moderação no 247. Rodrigo, tem muitas reclamações sobre isso, e acho que a gente vai ter que repensar nossa política aqui de não ter um assinante que possa ajudar na moderação. Mas, particularmente no programa do Rui, já faz umas 6 edições, ou até mais, que virou uma guerra aqui, Rui. Não sei se você está sabendo, mas uma vez eu trouxe aqui alguns programas, eu trouxe algumas críticas, você respondeu, acho que não é o caso de ficar trazendo, mas tem, de um lado, um time que fica fazendo críticas ao PCO, provavelmente de ex-militantes, e o outro time de militantes, atuais militantes do PCO, que mandam superchats, que mandam perguntas sobre o partido, sobre as políticas do partido. Então, virou esses 2 times, e eu fico aqui, obviamente, tentando tirar os comentários que são mais neutros, né? Deixa eu ver, a Maria Ângela está cobrando o superchat, eu vou ler agora. Ela diz: entrando com o meu pedido de aposentadoria pelo INSS, tive a surpresa de vê-la mais reduzida por decreto dos fascistas de abril de 2020, em plena pandemia. Pois é, muita gente foi aconselhada a entrar com pedido de aposentadoria antecipado, né, para não perder a aposentadoria por conta da reforma. Muita gente viu sua aposentadoria cair. É uma situação dramática, com todos perdendo a renda, né? Acho que os únicos mesmos que estão recebendo mais são, enfim, grandes empresários com alguns negócios bem específicos que podem estar crescendo durante a crise, e banqueiros, obviamente, né? O topo da pirâmide, né? Mas, Rui, então vamos falar do acampamento, né, e da posição da esquerda sobre atos, proibição de atos, e aí se você comenta do ato do PCO também que teve em Brasília. Tá, só uma palavrinha sobre você falou da guerra aí no chat. Eu acho o seguinte, eu acho que isso daí é o que a gente chamaria de pichotada, né? É um pessoal que entra aí para tentar atrapalhar o debate no melhor estilo bolsonarista, com coisas absurdas. O pessoal os companheiros já me relataram. Agora eu estou tendo a oportunidade de ver aqui, são coisas totalmente absurdas, né? Eu acho que o pessoal deveria se empregar o seu tempo em alguma coisa mais construtiva, né? O PCO tem uma atividade muito grande, e nós somos o partido mais ativo no país inteiro diante da questão da pandemia. Bom, tudo bem, você não gosta do PCO, direito seu, mas eu acho que cada um teria que investir o seu tempo de uma maneira positiva, e não simplesmente tentar atrapalhar o trabalho dos outros, né? Acho isso daí um pouco fora do comum, e um comportamento que se alastrou com o bolsonarismo, né? O bolsonarismo é assim: quando nós começamos a fazer debates e tudo mais, os bolsonaristas iam lá para tentar atrapalhar o debate, viva mito, essas coisas todas, né? PCO é isso, PCO é aquilo. Eu acho que se as pessoas que estão fazendo isso se consideram de esquerda,
deveriam refletir um pouco mais sobre o que elas estão fazendo. Bom, enfim. O problema das manifestações em geral. Tá? Já nós havíamos dito, né, que anteriormente, que mais cedo ou mais tarde as manifestações iriam se multiplicar, porque a situação é muito dramática para vários setores, né? E isso efetivamente está acontecendo, né? Por exemplo, um dos setores que mais tem se mobilizado aí é esse, você falou no começo do programa, né? É o setor do pessoal de atendimento médico, enfermeiros, etc. e tal. A situação desse setor aí é lamentável. Eles estão, da mesma maneira que o resto da população, completamente desprotegidos, de fato, né, diante da epidemia, só que eles estão diante do vírus, digamos assim, literalmente, cara a cara com o vírus, todo dia, ali no atendimento. Então, o número de doentes no Brasil é um dos maiores do mundo. É uma coisa inacreditável que mostra, né, a desagregação do poder público. Bom, mas enfim, os protestos são vários. Outros setores já protestaram também. Em vários lugares nós mesmos estamos organizando protestos para o pessoal pedir, inclusive comida ao poder público, porque a situação é dramática em vários setores. E nós tivemos aí o ato dos bolsonaristas e o contra-ato da torcida corintiana, que foi, eu acho assim, nota 10, né? Eles fizeram exatamente aquilo que tem que fazer, nós temos proposto isso sistematicamente, né? É absurdo, até a imprensa capitalista falou que os bolsonaristas estão ocupando a rua, se aproveitando da pandemia, enquanto que outros setores não podem sair. Não podem sair é falso. Tanto que a torcida do Corinthians saiu e foi lá e botou os bolsonaristas para correr, né? Nós fizemos ato público também. É possível fazer ato público. Nós temos que quebrar o mito de que não é possível fazer ato público. E as manifestações estão se multiplicando pelo Brasil. Conforme disse um companheiro nosso aqui, o Juliano, hoje nós organizamos, juntamente com familiares de presos do Distrito Federal, uma manifestação, porque a pandemia se transformou em pena de morte para os detentos. Né? Tem centenas de pessoas no presídio já doentes, né? E isso daí vai acabar. Você imagina o pessoal trancado num presídio, vai acabar que esse pessoal todo vai ser infectado, vai morrer um monte de gente. O Estado não tem o direito de, porque a pessoa supostamente cometeu um crime e foi preso, matar todo mundo, deixar todo mundo morrer, né? E não tem jeito, você tem que fazer um protesto, você tem que sair na rua, né? Eu acho que essa é a lição mais importante. O exemplo da torcida corintiana é muito bom, até porque teve uma boa repercussão na imprensa. Isso mostra o erro gravíssimo dos partidos de esquerda e dos sindicatos de não sair à rua na pandemia. A população ela está totalmente desprotegida diante do que está acontecendo. O poder público, os governadores, a burguesia, eles pintam e bordam. Eles estão nadando de braçada e atacando os trabalhadores de todo jeito. E é preciso reagir. É fundamental reagir. A gente vê, inclusive, que quem sai na rua para reagir não é um movimento organizado político. Porque a torcida do Corinthians não é um movimento político. Mas é um setor da população que se politizou diante da situação. E não aguenta ver a direita na rua, né? O Corinthians, como a gente sabe, é o clube paulista, pelo menos, que tem a maior quantidade de torcedores negros. Isso é tradicional de muitas décadas, né? Então, logicamente, que eles têm uma tendência a reagir mais contra o fascismo. Agora, por que não é a CUT? Por que não é a esquerda que está fazendo isso? Essa que é a grande pergunta, né? Agora, uma coisa está clara, acabou esse mito de que não dá para sair na rua, que todo mundo tem que ficar em casa. O pessoal está saindo na rua. Muita gente, para sobreviver, tem que sair na rua. E depois tem a seguinte situação, né?
nós adotamos aí a palavra de ordem dos trabalhadores chilenos, que falaram uma coisa muito sábia, que é o seguinte: se nós podemos trabalhar, podemos protestar. Tá? Então, é óbvio, toda a classe trabalhadora agora está trabalhando praticamente. Por que não pode protestar? Se tem condições de trabalhar, tem condições de protestar também. É que não tem condições de trabalhar, né? O trabalho seria uma obrigação. E o protesto não. Nessas condições terríveis, eles estão trabalhando. Então, protestar é uma coisa lógica, né? Aí eu queria destacar uma coisa que eu achei, 2 fatos que eu achei muito graves. O primeiro é que o PT do Distrito Federal, ele entrou no Ministério Público com um pedido para proibir manifestações durante a pandemia, visando, né, num primeiro momento, o acampamento que está no Congresso Nacional. Mas veja, não dá para você chegar e falar assim: propõe que proíba os bolsonaristas de fazer ato. Isso aí não tem sentido, né? Ou você proíbe todo mundo ou não proíbe ninguém. E então, o que acontece é que eles entraram com uma medida totalmente antidemocrática de proibição de atos públicos. E isso, né, no exato momento em que cada vez mais setores da população estão saindo às ruas para protestar contra as consequências da crise, tanto do coronavírus como da crise econômica. Então, eu acho que isso daí é uma perda de rumo, né? É uma falta de orientação total, completa e total. Em São Paulo, já o PT pediu o trancamento da cidade, que é outra coisa absurda, principalmente levando em consideração que a medida do governo autoriza, e ninguém se colocou contra, a indústria toda a funcionar. Então, por que o trancamento? O trancamento vai acabar. Eu acho até espantoso que dirigentes do PT não saibam disso, né? Eles devem estar muito afastados da periferia. Eles não saibam que isso aí vai resultar numa repressão contra a população que vai sair de casa porque a situação dela é insustentável. Né? O trancamento em si já é uma medida antidemocrática. Nós não apoiamos nenhuma dessas medidas duras para reforçar o isolamento social na pandemia. Tudo bem, tem que ter isolamento, nós somos a favor do isolamento, apesar de que o isolamento, em grande medida, ele não existe, né, para vários setores da população, mas isso tem que ser feito de forma democrática e não de forma ditatorial. O pessoal fala, muita gente do PT fala que os bolsonaristas são gado. Mas você pedir trancamento e repressão, multa contra a população, é também tratar a população como gado. Por que o Estado não vai lá e conversa com as associações de moradores, com os próprios moradores, né? Cria grupos comunitários, não fazem nada. Não tem poder público na periferia. Mas agora vai aparecer lá a polícia, né, para reprimir os trabalhadores diante da situação. É uma coisa totalmente absurda isso. Principalmente porque os protestos vão crescer agora e vão crescer muito. E o acampamento, Rui, o que você acha que deve ser feito lá? Eu acho que deveria ser feito com acampamento a mesma coisa que fez a torcida do Corintiana. Eu acho que a esquerda deveria ir lá e fazer uma contra-manifestação. A extrema-direita tem que ser combatida pela mobilização dos militantes e da população, não pelo Ministério Público. Se a gente criar o hábito de combater a extrema-direita com as instituições, nós vamos acabar sendo vítima dessas instituições. Da mesma maneira que o Ministério Público hoje pode proibir o ato bolsonarista, ele pode proibir um ato sindical, ele pode proibir um ato do PT, ele pode proibir um ato do PCO, ele pode proibir qualquer ato. Então, nós não devemos lançar mão de mecanismos ditatoriais. Mas eu acho que nós também não podemos deixar a extrema-direita ocupar as ruas sozinha. Nós temos que ir para um enfrentamento. Eu acho que é uma coisa que tem que ser discutida no meio da esquerda. Tem que haver um contra-ato, né, no Distrito Federal, pelo Fora Bolsonaro,
né? Contra a política de golpe militar que esses setores estão pregando aí, tem que haver um contra-ato. Tem que combater fogo com fogo. Rui, para a gente encerrar, então, eu queria que você comentasse sobre a Venezuela, tentativa de invasão, né? Pessoas foram presas lá na última semana, ao longo da última semana, e nessa também. Explica para a gente o que aconteceu e o Juan Guaidó vai ser preso ou não? Então, eu acho que isso daí é muito... A situação é gravíssima, né? Por todos os indícios que a gente tem, né, enumerando rapidamente. A presença da Terceira Frota no Mar do Caribe, a recompensa que o governo norte-americano ofereceu pela cabeça do Maduro e outros dirigentes, toda a atividade da OEA, né, a reunião do Bolsonaro com Maduro, uma série de coisas que vem acontecendo que mostram que está em marcha um plano para efetivamente fazer uma tentativa muito séria de derrubada do governo da Venezuela. Felizmente, né, essas tentativas que foram feitas agora foram bloqueadas tanto pelas Forças Armadas venezuelanas como pelo povo, né? Num dos casos, foram pescadores que bloquearam a tentativa de invasão do território venezuelano por mercenários norte-americanos, né? Então, eu acho que eu vi um analista falar que isso daí poderia ser um balão de ensaio para uma operação maior, tipo a operação que os Estados Unidos já fizeram na Baía dos Porcos, em 1961, em Cuba. Eu acho que é muito provável, né? Pode ser um balão de ensaio ou pode ser, né? Muitas vezes, essas tentativas, elas acontecem, há várias tentativas frustradas, ou algumas tentativas frustradas, antes de você fazer uma tentativa mais séria, né? Que o pessoal deixa que aconteçam também para ver, sondar o terreno e tudo mais. Mas eu acho que a Venezuela corre um enorme perigo nesse momento. Seria necessário fazer uma grande campanha contra a intervenção estrangeira na Venezuela, em defesa da soberania da Venezuela, em defesa da Venezuela contra o imperialismo, né? Eu acho que é uma questão fundamental. Legal. Rui, vou te passar então para as últimas palavras no balanço geral. Se você quiser falar algo que eu não perguntei, fica à vontade. Não, eu só quero reforçar uma coisa. Eu acho que chegou a hora em que é preciso deixar de lado a ideia de que a epidemia é um motivo para os setores militantes, dirigentes, políticos, simplesmente ficar em casa e não agir politicamente, né? A classe operária está sendo duramente golpeada pela crise. A população pobre, em geral, está sendo duramente golpeada pela crise. O sistema de saúde está em colapso. A crise econômica pode bater nos 10% negativo no Brasil e criar uma situação de caos muito profundo, maior que o Brasil já viu até hoje. E a esquerda praticamente não faz nada. Quer dizer, o país precisa de uma oposição popular, precisa de mobilização popular, precisa colocar em xeque essas manifestações. Inclusive, isso é muito importante, né, a iniciativa audaciosa da extrema-direita de ocupar as ruas quando toda a esquerda está trancada dentro de casa. Acho que isso daí é preciso fazer um chamado geral, né, para que as várias organizações sociais e políticas reconsiderem a sua política. Legal, Rui. Obrigada, então, pela análise de hoje. Acho bem importante essa questão da posição do PCO em relação ao acampamento, né? Vai na contramão de muitos posicionamentos da esquerda, acho que no geral, né? É um posicionamento de oposição dentro da esquerda, de permissão dos atos, né? Mas sim fazer outros atos da mesma forma. E há um momento muito complexo para isso, né? De debate
sobre responsabilidade com os cuidados de saúde, enfim, é um momento muito delicado. Mas obrigada por hoje e a gente volta no horário de sempre, né? Terça-feira, às 16 horas, na semana que vem. Obrigada, um abraço para todo mundo que assistiu.